Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo e nessa aula eu vou mostrar para você qual a ordem que eu sigo para os meus scripts de vídeos de venda. Então, quando você vai fazer um vídeo de vendas, é interessante que você siga um script, que você leia um script, para você ter controle total sobre as palavras que você vai falar, para você não ser redundante, para você não se estender muito. Um vídeo de vendas, ele tem que ser muito objetivo, ele tem que ser muito direto e, de fato, convencer a pessoa a comprar. Eu tenho 20 passos que normalmente eu sigo em todo vídeo de vendas. É lógico que eu detalhei bastante, porque esses 20 passos eu poderia falar em apenas 6 passos. Lógico, mas eu quis detalhar mais para que você entenda como que são um a um esses 20 passos para você construir a sua própria carta de venda, seu próprio script de vídeo de vendas. Então vamos começar. Aqui você pode ver uma... Eu uso muito a Katana, que é a ferramenta que a WebLive desenvolveu para a construção de vídeo de vendas, mas eu vou mostrar para você quais são os passos que a Katana tem para você desenvolver o seu próprio vídeo. Então a primeira coisa é, você tem que chamar a atenção, a introdução. Desculpa, você tem que introduzir. A introdução é simplesmente um olá. Olá, eu sou Conrado Adolfo. Ou então você pode falar olá, ou oi, você pode falar o seu nome ou não. E por que você pode falar o seu nome ou não? Porque existem alguns scripts que primeiro você chama atenção, antecipa e depois você se apresenta, e alguns outros que você se apresenta logo no início, como: olá, eu sou Conrado Adolfo e você gostaria de saber qual é o segredo de Warren Buffett para se tornar um dos caras mais ricos do mundo? Nesse vídeo, e aí você já está entrando na antecipação, mas eu vou explicar cada passo. Às vezes a gente fica tão viciado em scripts de vídeo de vendas que simplesmente quando alguém fala: oi, Conrado, tudo bom? Eu falo: olá, tudo bom? Você gostaria de saber qual é o principal segredo? Você fica meio viciado em fazer isso. Mas eu vou explicar passo a passo. Então primeiro é a introdução. Você pode falar o seu nome logo no início, ou então você pode primeiro chamar a atenção, e a atenção é a segunda etapa. O que é a atenção? Basicamente é a headline, seria o assunto de um e-mail, seria a headline da carta de vendas. E aqui no caso, você vai também ter uma headline. E essa headline pode ser: você gostaria de saber qual o segredo de Warren Buffett para se tornar um dos caras mais ricos, um dos investidores, caras é feio, né? Um dos investidores mais ricos do mundo? Ou então, você sabe o que o Warren Buffett, vamos falar de investimento, o Warren Buffett faz quando ele precisa gerar receita rapidamente, em menos de uma semana? Ou então, essa é a velha headline do: você sabe o que os médicos fazem quando sentem dor de cabeça? Ou então, esse conteúdo é somente para mulheres que aparentam mais idade do que realmente têm. Você está chamando atenção, você está segmentando. Você pode chamar atenção por segmentação, que é, por exemplo: advogados, não fechem nenhum contrato sem antes ver essa notícia muito importante para o seu segmento. Você chamou os advogados e depois falou alguma coisa. Ou então, você pode segmentar simplesmente de maneira mais genérica, como eu acabei de falar: esse conteúdo é somente para mulheres que aparentam mais idade do que realmente têm. Depois de você chamar a atenção com uma headline poderosa, uma headline matadora. Uma headline matadora pode ser, por exemplo, tem algumas fórmulas prontas para headline, e uma das que dão muito certo é quando você usa números. Por exemplo, 4 passos simples para que você fale em público mesmo sendo tímido. Ou então, tem que ser números pequenos, tá? As 3 principais barreiras que impedem você de falar inglês. Ou então, os 5 segredos para você se tornar vamos pegar, quando a gente fala de improviso assim, às vezes falta a memória não, a criatividade vai embora, mas voltou a criatividade. Então vamos lá: as 5 maneiras, os 5 segredos para que você se torne um vendedor excepcional sem ter que decorar fechamentos de venda e fórmulas prontas, por exemplo. Então isso costuma dar muito certo. E tem também a headline do como. Como fazer tal coisa. É a mais simples possível. Como construir um móvel, como construir uma estante que impressione seus amigos.
ou então essa headline ela não é tão emocional, então ela é um pouco mais fraca. Vamos passar para a antecipação. Depois que você faz a sua headline, a atenção, que você chama a atenção, você vai para a antecipação. Então essa etapa, simplesmente você vai falar, nesse vídeo, nessa aula, nesse podcast, você vai aprender como lá 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 lá. Essa lá 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 não é uma música, é a grande promessa. Você vai antecipar a grande promessa. Por exemplo, olá, eu sou Conrado Adolfo e você gostaria de saber os segredos de Warren Buffett que tornaram ele um dos investidores mais ricos do mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você os 3 grandes mitos que existem a respeito dos investidores e você vai descobrir como se tornar um investidor de sucesso também. Pronto, você fez a introdução, você chamou a atenção falando no Warren Buffett, que é um argumento de autoridade, você antecipou falando a grande promessa, se tornar um investidor de sucesso. Vê que essa promessa não está muito específica, tá? O ideal é que você fosse mais específico. Vamos criar uma outra antecipação para você sendo mais específico. Olá, você gostaria Você gostaria de aprender os 3 segredos que tornaram Warren Buffett um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo? Nesse vídeo, você vai aprender como que as técnicas que o Warren Buffett usou para descobrir as melhores ações quando elas ainda eram muito baratas e comprá-las, realizando um grande lucro ao final de apenas um ano. Você vai aprender, então você está falando a grande promessa. Você vai aprender uma técnica do Warren Buffett que tornou, passo a passo, que fez com que ele descobrisse as melhores ações para comprar quando elas ainda eram muito baratas e realizasse um lucro. É interessante você falar, por exemplo, um lucro de mais de 400% em menos de um ano. Pronto, você foi bem específico. Específico é melhor que genérico. Só que depois disso você fez uma grande promessa. Uma grande promessa. Alguns ouvintes do seu vídeo de vendas simplesmente vão falar o seguinte: não sei não, hein? Essa promessa está grande demais. Cuidado para não exagerar na promessa, tá? Se a promessa é grande demais, como por exemplo, aprenda a perder peso, ficar rico e bonito em menos de uma semana sem parar de comer aquilo que você gosta, por exemplo, sei lá, uma coisa assim. É muito grande, né? É muita coisa. As pessoas desconfiam dessas promessas enormes. Então você tem que ter, se você entrega 5, prometa 8, não 20. Ok? Prometa 8. Você tem que prometer um pouco mais. Desculpa, contrário. Se você entrega 8, prometa 5, não 20. Você tem que entregar um pouco mais do que você promete para que você, de fato, tenha uma satisfação do teu consumidor no final. Se você entrega 8, prometa 5 e não 20. Mas o seu 5 já tem que ser muito bom para que a sua entrega tem que ser melhor ainda do que a sua grande promessa. E isso é importante porque a grande promessa é aquilo que chama a atenção das pessoas. E lembre-se que a sua grande promessa, ela é grande para um tipo de público, porque para outro tipo de público ela não representa nada. Se alguém for falar de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York para mim, eu simplesmente vou ignorar. Por quê? Porque eu não invisto numa bolsa, na NICE, na Bolsa de Nova York. Eu não tenho nenhum interesse, pelo menos não por enquanto, em investir lá. Então, com isso, essa grande promessa, que para alguns pode ser enorme, para outros não representa absolutamente nada. E isso, lógico, fala que você tem que conhecer da sua persona, as dores da sua persona. Então você tem que matar a objeção do cético. Você vai falar a famosa frase: parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu mesmo ficaria muito desconfiado se alguém falasse isso para mim, se eu não tivesse visto os resultados que ocorreram comigo e com vários clientes aos quais eu ensinei essa técnica. Veja só o depoimento do João da Silva, por exemplo. E aí entra um depoimento. Ou então, veja os resultados que ele obteve em menos de um ano de investimento. Entra o resultado. Então, com isso daí, o que acontece é que você mata a objeção do cético. É importante que você mate essa objeção do cético logo no início, para que ele continue vendo o vídeo. Depois disso, a gente vai aqui para 1, 2, 3, 4, a quinta etapa, que é a preparação para o show.
O que é a preparação para o show? Você vai preparar o espaço mental do seu espectador para que ele continue vendo o vídeo, o seu vídeo de vendas. Então, o que é preparar o espaço mental? É falar, por exemplo, fique comigo pelos próximos 8 minutos que você vai descobrir e aí você fala o que ele vai descobrir. Ou então, eu vou lhe ensinar nos próximos 10 minutos as regras para... Então, eu estou preparando para o show. E é importante você falar também para que o teu espectador ele desligue qualquer coisa que possa distraí-lo, porque ele tem que agora estar realmente comprometido com o sucesso dele. Então, desligue o Facebook, desligue o YouTube, desligue o telefone, fique totalmente concentrado, porque em poucos minutos, se você fizer isso, você vai aprender o que você não aprenderia em alguns dias. Então, com isso, você tem uma preparação para o show. Depois disso, você vai se apresentar de maneira mais formal, porque antes você pode ter falado seu nome ou não na introdução, mas você não se apresentou. Agora você vai falar. E você pode estar perguntando: quem sou eu para ensinar isso a você? A grande promessa que você já antecipou. Deixa eu me apresentar, deixa eu falar um pouco sobre mim. Aqui você vai falar um breve currículo. Você não vai falar da sua jornada, não ainda. Aqui é um breve currículo. Alguma coisa como: meu nome é Conrado Adolfo, eu sou autor do livro Os 8 P's do Marketing Digital e nos últimos 12 anos eu tenho trabalhado com vendas na internet, descobrindo o comportamento do consumidor na internet para entender como que as pessoas compram e a partir daí ensinar para os meus clientes como eles têm que vender. Pronto, você já se apresentou. Ao longo desses 12 anos eu tenho acumulado muitos, centenas, talvez milhares de resultados positivos de pessoas que me falam, que me contam o resultado delas, que agradecem, e isso para mim é motivo de muito orgulho e é exatamente isso que eu quero transmitir para você, esse conhecimento que eu transmiti para tanta gente até então. Pronto, você deu as suas credenciais, você se apresentou formalmente, agora falando dos seus resultados, mas você não vai simplesmente falar isso, porque depois você vai ter uma jornada do herói. Depois disso, de se apresentar, você vai falar do pertencimento. Como assim? Você vai antecipar mais um pouquinho essa etapa aqui é opcional, tá? Você vai antecipar mais um pouco do que a pessoa vai aprender e principalmente você vai criar um grupo. Existem 3 tipos de pertencimento. Um grupo ao qual ele quer pertencer, ele pertence, ou ao que ele não quer pertencer. Por exemplo, você pode falar, se você deseja de fato fazer parte do grupo de investidores que conseguem mais do que 40% de retorno sobre investimento ao ano, então você tem que continuar vendo esse vídeo. Então, com isso, você criou um pertencimento aspiracional. Tem um pertencimento também, que é o pertencimento negativo, pertencimento de rejeição. Se você realmente não quiser ser um infartado antes dos 60 anos de idade, é importante que você entenda como se alimentar direito, quais as dicas, e é exatamente isso que eu vou... já criou o grupo negativo. Ou então, você faz o pertencimento de... Se você é advogado e precisa de mais clientes, então é importante que você entenda essas dicas, essas técnicas que eu vou passar para você. Então isso é um pertencimento atual. A pessoa está naquele grupo, pertence àquele grupo. Isso vai gerar uma identificação muito maior. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é a jornada do herói. Você acabou de contar o seu sucesso na apresentação, você colocou o pertencimento para quebrar um pouco essa sua apresentação, que vai ser bem grande, e agora você vai contar a sua jornada. Você vai falar uma frase clássica que é... Então, para quem me vê, quem escuta eu falar do meu sucesso em termos de livros, palestras, clientes, cursos, empresa, acha que eu nasci sabendo, mas obviamente que não é verdade. Eu já passei por muitas dificuldades e provavelmente são as dificuldades que você está passando também. Eu vou te contar um pouquinho da minha história para que você entenda como que eu cheguei até aqui e isso pode lhe dar importantes lições para que você também chegue. Pronto, se você fala isso, você depois conta a parte que você sofreu, a parte que você conseguiu descobrir a solução, você tentou, aprendeu e agora você está voltando para contar qual é a solução. É o que a gente chama de retorno com o elixir.
Agora você está voltando para contar qual a solução. Então essa é uma jornada aqui bem resumida que eu estou falando, porque a jornada do herói é algo muito, muito grande. Mas a explicação é grande, para você escrever de maneira concisa as linhas exatas. Só que depois da jornada do herói, você vai começar com a apresentação dos problemas. Então você vai contar a sua história e depois você vai falar. E se você passou pelo que eu acabei de lhe contar, você provavelmente está tendo os seguintes problemas. E aí você vai falar sobre os problemas. Você está, por exemplo, com dificuldade de dormir, você está sofrendo de uma ansiedade crônica, você não consegue ficar quieto por mais de 30 minutos em nenhum lugar, você começa a ficar nervoso, e então você está apresentando os problemas. Essa fase, o que tem que acontecer é que a pessoa que está escutando você, ela tem que falar o seguinte: meu Deus, é exatamente isso, caramba, parece que ele está dentro da minha mente, é isso mesmo que eu sinto. Quanto mais ela falar isso, quanto mais ela abanar a cabeça, quanto mais ela falar, caramba, parece que ele está lendo a minha mente. Quer dizer, isso gera conexão. Conexão, essa palavra é muito importante, eu vou voltar a ela daqui a pouco. Conexão. Depois que você apresenta o problema, é importante que você explique o problema. Você vai mostrar para a pessoa que você sabe exatamente o que ela está passando e por que ela está passando. E você vai falar, primeiro você explicou o problema, provavelmente você não está dormindo, você está sofrendo de uma ansiedade crônica, você não consegue ficar 30 minutos parado no mesmo lugar. Depois que você explicou os problemas, você vai falar. E é importante que antes de falar a solução, os 3 segredos para que você melhore a sua ansiedade ou as 5 maneiras de você, que você já antecipou na grande promessa, as 5 maneiras para a grande promessa, você vai falar o seguinte: agora que você sabe, agora que realmente você tem esses problemas, é importante que você entenda, antes de saber da solução, sempre abrindo loops. Okay? Você vai abrir um loop. Antecipação é você fazer um open loop, você abrir um loop. Então você vai falar, eu vou te falar a solução, mas antes eu vou te explicar por que você está tendo esses problemas. Porque quando você entender por que você está tendo esses problemas, você vai entender muito mais facilmente como resolvê-los quando ele falar da solução. Você está sempre jogando uma isca lá na frente, mas daqui a pouco eu falo isso. Por exemplo, eu vou te contar as 3 maneiras para você se tornar uma pessoa muito mais expansiva e muito mais magnética. Mas antes, deixa eu contar a minha história para você entender como que eu cheguei até aqui, porque isso vai lhe dar importantes lições. Você abriu um loop, não fechou e começou alguma coisa antes do loop. A mesma coisa é aqui. Eu vou te falar a solução, mas antes de eu falar a solução para resolver esses problemas que eu acabei de falar, eu vou falar para você por que você tem esses problemas. É importante que você entenda isso. E aí você vai explicar. Sabe por que você não consegue dormir direito? Porque o horário que você está dormindo está errado. Você não pode dormir de 2 da manhã às 10 da manhã. Você tem que dormir às 10 da noite. E pode acreditar, isso vai fazer uma diferença tremenda no seu dia. Por quê? E aí você explica o porquê. Porque existe, o seu organismo funciona da seguinte maneira. E aí você explica. Estou dando um exemplo qualquer aqui, mas você tem que explicar o problema. Depois que você explica o problema, você apresenta a solução. E aí você fala, bom, agora que você já sabe o porquê de você ter esses problemas, você vai entender muito mais facilmente o que eu vou lhe explicar nos próximos 2 minutos. Eu vou te explicar as 3 maneiras para lá. Mas não saia daqui, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você. A surpresa, na realidade, é a oferta de vendas que você vai fazer. Então você vai explicar a solução e depois disso você vai fazer uma oferta. E aí é que entra a venda do produto, a famosa oferta irresistível, ou como a gente chama aqui, a oferta hipnótica. É aí que você vai começar o seu processo de venda massiva. Então, com isso, você vai fazer a oferta do produto, você vai falar do curso avançado, você vai falar do serviço que você oferece, você vai falar do produto que você tem, do aplicativo que você criou e, obviamente, você vai falar não só eu tenho um produto, é importante que você compre. O produto está aqui, o link está aqui, custa tanto, divide em até 12 vezes,
compre. Não, você vai falar dos benefícios, você vai falar de como que aquele produto de fato vai ajudar a pessoa, você vai retomar a grande promessa, você vai explicar por que que aquele, você vai colocar depoimentos, por exemplo, por que que aquele produto é tão bom, e aí a gente vai continuando. Você vai falar do preço do produto. Deixa eu abrir aqui a oferta. Então, só para você, cada um desses, deixa eu só explicar, cada um desses conectores, eles têm um monte de coisas aqui dentro. Então tá lá, um monte de coisa. Eu estou explicando, obviamente, de maneira bem prática, bem rápida, porque se eu fosse explicar cada um desses conectores, cada um deles, a gente ia ficar até amanhã aqui, ok? Então eu estou explicando de maneira bem prática, mas a parte da oferta eu vou abrir para que você aprenda. Então vamos lá. Você vai antecipar o curso avançado. Inclusive eu tenho um curso avançado que eu vou explicar para você agora, que talvez seja bem interessante para você. Se você entendeu a solução, se você de fato entendeu quão poderosa é, você percebeu quão poderosa é essa solução, quando você fala, você percebeu quão poderosa é essa solução, automaticamente no cérebro do seu ouvinte, ele pode não ter percebido, mas quando você fala isso, ele passa a considerar a solução como poderosa. E você pivota para a oferta. Você fala, estou com um produto, eu vou abrir aqui aqui tem uma parte aqui que você vai ver. Você deve estar se perguntando, é a frase que você vai falar, você deve estar se perguntando como aplicar todas essas dicas e muitas outras que podem transformar, por exemplo, o inglês para o resto da sua vida. Então você vai pivotar para a oferta e aí você vai revelar a oferta. Você vai falar alguma coisa como, existe um curso avançado que eu vou te apresentar agora, que traz todas essas dicas e muito mais. Ele se apoia nesse conteúdo que lhe passei nesse vídeo. Se a pessoa concordou com o conteúdo que você passou, com os segredos que você contou, revelou, com as dicas que você deu, e o curso avançado se apoia naqueles segredos, é óbvio que o curso avançado é bem melhor do que aqueles poucos segredos que você revelou nesse vídeo. E você ainda vai falar, quando você revelar a solução, você pode falar o seguinte: é lógico que, assim como esses 3 segredos, existem 10 outros segredos, mas eu não vou conseguir passar todos eles aqui. Então, eu resolvi passar só esses 3, porque esses 3 são os mais importantes. Mas existem também outras técnicas como, e você fala 2, 3 nomes, que não vai revelar o que é a técnica, mas o teu ouvinte vai saber que tem mais. Então, quando você falar que tem mais, depois, quando você falar da oferta do curso avançado, ele vai descobrir onde está aquilo que você falou, ou a mais que você falou. Você vai revelar a oferta, você vai falar o nome do curso, você vai falar o conteúdo do curso, a entrega, o formato, vai falar se tem certificado, se não tem, que tem acesso à comunidade, que tem um evento ao vivo, por exemplo. Você vai valorizar o evento e vai falar do networking do evento. Por exemplo, aqui para um produto online que tem um evento ao vivo também. Então, isso daqui é a sua oferta. Só que depois da oferta tem mais coisas. Aí vem o preço, você vai fazer a ancoragem de preço. Por exemplo, esse curso, se você percebeu o poder que tem esse conhecimento, você viu que eu poderia tranquilamente cobrar, por exemplo, R$2.000 por esse curso. E ainda assim estaria barato, porque ele vai fazer com que você você vai comprar, então ele vai fazer com que você consiga tal coisa. Mas eu não vou fazer isso. Na realidade, eu vou cobrar um valor menor, bem menor, porque eu quero que esse conhecimento seja acessível, ou então eu quero realmente que você mude de vida para fazer tal coisa depois. Eu quero que a minha empresa tenha... Esse valor está sendo subsidiado pela minha empresa para que a gente ganhe uma visibilidade muito maior e mostre o nosso trabalho. É por isso, você tem que dar o gatilho do porquê, que eu vou cobrar apenas R$1.000. Quer dizer, você já cortou pela metade. Mas e aí você está ancorando o preço. Mas para os primeiros compradores, eu vou cobrar apenas R$490. Você ancora o preço, lógico que você vai falar um pouquinho mais disso, mas eu estou resumindo bastante. Você ancora o preço e a partir da ancoragem de preço você vai descendo o preço até o valor de 490 frente a 2.000 é muito, muito baixo, muito baixo.
Depois disso você vai criar a escassez, mas é só para os primeiros compradores. Ou então você oferece um bônus. E eu vou também, bônus é uma outra parte aqui da nossa, da nossa sequência do script, mas você pode fazer a escassez do bônus. E o bônus XPTO é só para os 10 primeiros compradores. Ou então eu só vou vender essa campanha com esse preço promocional, está no ar só nessa semana. Na semana que vem nós não teremos mais essa campanha. Por quê? E aí você dá um porquê. Porque o consultor que está nos ajudando, ele vai viajar para os Estados Unidos, então de fato vai ser só nessa semana. Ou então, sempre que você usar uma escassez, use o porquê também, porque senão as pessoas vão falar, isso é papinho de vendedor, mas no caso não é. E depois disso você vai falar dos bônus. Depois que você fala o preço, e na média, o seu espectador ou o seu ouvinte, ele já está pensando, caramba, está muito barato. Agora você vai tornar esse valor perceptivelmente mais barato ainda. Por quê? Porque você vai falar dos bônus. Agora você vai colocar bônus, bônus 1. E você, se você comprar esse produto, você também vai ganhar. E aí você fala do bônus, valoriza o bônus, fica 1 minuto falando do bônus. E tem mais, porque quando você comprar esse produto, você pode ter uma dificuldade de administrar todas as entrevistas que você vai receber convite para dar. Porque você vai se tornar, de fato, uma celebridade digital, você vai se tornar um Midas, tudo que você tocar vai virar ouro. Então, é importante que você saiba dar entrevistas da melhor maneira possível. O bônus, como dar entrevistas, ele vai ajudar você a... Legal, segundo bônus. Depois, outra coisa importante, precificar os bônus. Esse bônus eu venderia por, ou então eu vendo por, ou então esse bônus não está à venda, o preço dele, não existe um preço, porque de fato ninguém consegue comprar esse bônus, mas se por um acaso eu fosse vender, eu não venderia por menos de R$3.000, por exemplo. Você não pode chutar o preço, a pessoa tem que ver que faz sentido aquele preço de acordo com a valorização que você deu para aquele bônus. Depois disso, você fala dos bônus, você vai falar da garantia. Garantia significa que você vai dar conforto cognitivo. Então você vai falar para ele, e se você não decida agora é uma frase que eu adoro, não decida agora, porque se você tem alguma dúvida, não decida agora. Decida daqui a 30 dias. Eu vou explicar por quê. Daqui a 30 dias, você pode exercer a sua garantia. Você vai ter 30 dias para testar o produto e depois dos 30 dias você pode escolher se você quer continuar com o produto ou não e basta clicar um botão e eu farei o estorno do valor do produto. Então com isso você dá conforto cognitivo, você dá uma garantia para que a pessoa fale, nossa, que legal, então se eu não gostar, ele me devolve o dinheiro. Então, ok, nenhum problema. Depois disso, você vai falar das 3 opções. As 3 opções é clássico. Basicamente você vai falar, você agora tem 3 opções. A primeira é não fazer nada, mas se você assistiu o vídeo até agora, você já deve... isso não é mais uma opção para você, você já mudou a sua mentalidade com relação a isso. A segunda opção é fazer do que eu fiz, estudar, assistir cursos, viajar para os Estados Unidos, assistir cursos em inglês, ficar 5, 6 anos estudando. E é a opção mais cara e mais demorada. Mas se você quer economizar tempo e dinheiro, a terceira opção é você adquirir o curso. Por quê? Porque o curso vai diminuir muito a sua curva de aprendizado, porque o curso vai mostrar o caminho passo a passo, porque o curso já vai eliminar todos aqueles erros que você cometeria e vai te falar só qual é o passo a passo certo. Com isso, as 3 opções. E depois disso, você vai falar do acordo de arrependimento zero. Você vai falar, e esse curso, esse acordo de garantia de 30 dias, não sei se você entendeu bem isso, você entendeu que eu já estou falando do pressuposto. Se você entendeu bem, você percebeu que é um acordo de arrependimento zero. Ou seja, você simplesmente garanta a sua vaga, garante agora a sua vaga no curso, ou garante a sua hora de consultoria, ou garante o produto, porque o estoque é limitado, mas você terá 30 dias para decidir se você vai ficar ou não com esse curso, com esse produto, se vai realmente contratar o serviço ou não, mas garanta já a sua vaga. Garanta já quer dizer, pague. É um acordo de arrependimento zero, porque se você não comprar agora, amanhã a promoção vai acabar e você vai se arrepender por não ter aproveitado essa grande oportunidade. E depois disso, você vai para o Call to Action, que é justamente o compre. Agora você vai dar um comando, compre.
Aperte o botão, clique, pegue o seu cartão e garanta a sua vaga. Comprometa-se com o seu futuro. É o comando. Aliás, o comando só dá certo depois que o ouvinte ele passa a confiar em você. Você tem que construir confiança e depois de construir essa confiança, que a gente fala do ambiente persuasivo, o teu vídeo de vendas é apenas uma parte do ambiente persuasivo. A venda tem que ser feita antes da venda. A verdade é essa. Quando alguém chega no seu vídeo de vendas, ela já tem que ter mais ou menos comprado o produto por tudo aquilo que você falou antes, por tudo aquilo que ela já pesquisou de você. Aí sim você dá o comando. E depois que você dá o comando, você coloca depoimentos. Quanto mais depoimentos, melhor. Porque os depoimentos é que fazem o teu ouvinte entender que existem vários clientes que ficaram satisfeitos. Logo, não serei eu o insatisfeito. Vários clientes tiveram resultado. Não serei eu que não vou ter resultado. Prova social, isso fortalece muito a sua copy, muito. Bom, com isso, a gente passou aqui rapidamente pelas 20 etapas de uma copy. É lógico, eu detalhei bastante aqui, mas se eu fosse resumir ainda mais todas essas etapas, eu resumiria em 6 passos que você vai anotar agora. Os 6 passos são: primeiro, você vai chamar a atenção. Então, estou lá em cima, vamos voltar aqui. Você chama a atenção. Depois da atenção, você gera conexão. Onde que você vai gerar conexão? Na sua jornada do herói. Quando você conta a sua história e a sua história é igual à história do seu espectador, do seu ouvinte, ou então a história de um cliente seu é igual à história do ouvinte. Depois da conexão, você apresenta os problemas, depois você explica os problemas. Então, chamar a atenção, gerar conexão, apresentar o problema, explicar o problema, depois você vai para a solução e depois você vai para a oferta. Essas são as 6 grandes etapas. Se você cumprir essas 6 grandes etapas, e no final o que eu fiz foi detalhar muito cada uma delas, mas se você explicar, se você escrever o seu script de vendas com essas 6 etapas, atenção, conexão, demonstração do problema, explicação do problema, solução e oferta, você realmente já vai vender muito mais. Então eu espero que esses 20 passos ou esses 6 grandes passos que eu abri aqui, que eu explodi nessas 20 etapas, eu espero que isso mude o cenário de vendas que você tem no seu negócio. E não se esqueça, palavras são de fato o que vendem. Se você utilizar as palavras certas na ordem certa, eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai aumentar em muito o seu faturamento, a sua receita e o seu lucro. Um grande abraço e até a próxima!